Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre qual a chance da CIMED comprar os name rights do Aflitos e inclusive o Náutico, podendo, quem sabe, tirar algum projeto do papel de reforma do seu estádio, né? Que já tivemos vários, inclusive o último em 2018, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Será que poderia ser um projeto viável com a venda, por exemplo, dos name rights, né? Sem dúvidas poderia sim ser uma alternativa e eu vou mostrar aqui para vocês. O João Adib cada vez mais próximo, né, do Náutico, estreitando essa parceria, e agora tendo essa informação de que poderia ter interesse na compra dos name rights, que eu vou trazer os detalhes aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Aqui nós trazemos diversos vídeos de projetos, centros de treinamentos como esse, então se você não quer perder nada, conta com seu like e com a sua inscrição aqui embaixo. Vamos chegar rumo aqui aos 25 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no canal, combinado? Vou deixar então essa matéria aqui, ó, da Folha de Pernambuco, que destaca justamente isso, ó, vamos lá. A CIMED é a nova patrocinadora do Náutico, então até o anúncio, né, que foi anunciado nessa reta final da Série C, e ainda tem então o final da Série C do Campeonato Brasileiro, e aí vai lembrar, né, de que teve mais de investimentos da CIMED em vários clubes do país, por exemplo, do Palmeiras recente, o Cruzeiro, né, que é outro clube que eles patrocinam, e outros eventos de modalidades diferentes. Vale lembrar então de que temos, né, essa matéria então do novo patrocínio e a empresa cada vez mais próxima do Náutico, inclusive agora para a Série B do próximo ano, a tendência, né, que tem uma renovação, quem sabe o Master, talvez não, né, Esportes da Sorte ou Mortabet continuando, mas sendo a segunda mais importante na camisa ou algo nesse sentido. A rede também farmacêutica que cresceu bastante, tem uma presença grande também nas redes sociais, então um patrocínio interessante que pode aumentar essas receitas para 2026. E até uma coisa que eu tinha comentado era justamente isso. Eu vou deixar esse print aqui, né? Eu acho que vai dar para vocês verem direitinho, tá? Aqui, ó. CIMED Aflitos Arena. Então aqui, ó, de acordo com o portal Náutico Mil Grau, ao que tudo indica, o João Adib, dono da CIMED, está determinado a novos projetos com o Náutico em 2026 e o estádio do Aflitos é o possível alvo, né? E aí, torcedor, você aprovaria? E aí o pessoal comentando sobre isso, podendo ter uma reforma no estádio ou algo nesse sentido, né? Lembrando, isso aqui ainda é especulação, não tem nada de oficial, não tem como confirmar, nossa, vai ter um acordo nesse sentido, vai chamar CIMED, vai ser algum outro produto, não tem como saber, até por conta de que está ainda começando, né, o planejamento para 2026. Lembrando que essa história dos name rights no Aflitos não é novo, eu vou deixar aqui uma matéria lá em 2016, né, do portal JC aqui do blog do torcedor do UOL, falando, né, de que poderia sim ter um patrocínio master ajudando nessa reforma lá em 2016, que era orçado em quase 8 milhões e meio de reais. Ou seja, para os dias de hoje, para ter uma reforma pequena, já é um valor bem alto assim também. Para uma reforma maior, como foi, né, um projeto, por exemplo, igual esse aqui que eu vou deixar para vocês, certamente um custo mais alto. E aí a venda dos name rights por um período mais longo, vamos colocar assim, 30, 40 anos, por exemplo, dos name rights, talvez nem tanto, vai 15, 10, que seja, já poderia garantir alguns milhões e esse valor investido para a infraestrutura, sem dúvidas, faria uma grande diferença. Vale lembrar que no Brasil, eu vou deixar uma matéria aqui que é um pouco antiga, tem um ano, mas ainda assim pouca coisa mudou, né? O Brasil chega a 11 acordos de name rights com arenas, veja valores e nome, né, dos estádios. Isso aqui é interessante justamente para ver, né, uma projeção de quanto que o clube poderia faturar. Então, indo aqui do menor para o maior, tem o Botafogo de São Paulo, que é um contrato de 6 milhões por 5 anos, 1 milhão e 200 mil, Nicknet Arena, né? Então, o Botafogo de São Paulo com esse contrato. Tem aqui, ó, a Arena das Dunas, 6 milhões por 5 anos, 1 milhão e 200 mil por mês, por ano, dá o que? 100 mil por mês. O BRB Mané Garrincha, né? 7 milhões e meio por 3 anos, dá 2 milhões e meio por ano também. A MRV com o Atlético Mineiro, aí sim um valor um pouco mais alto, mas ainda assim por ser a construtora, né? 71 milhões em 10 anos. Fonte Nova aí, ó, 52 milhões por 4 anos, 13 milhões por temporada com a Fonte Nova, né? Não é exatamente com o Bahia. A Liga Arena que trocou, mas era algo próximo de 13 milhões por ano, 200 milhões de reais por 15 anos. Então acho que o Aflitos poderia estar entre esses dois aqui, ó, algo próximo de 13 milhões por ano, ou um pouquinho menos, talvez 7, 8, mas por um período maior. Então, 8 milhões por ano durante 10 anos, 80 milhões de reais, e você destinaria essa verba, né, para a grande reforma no estádio. Lembrando que o maior vai ser o Pacaembu, 1 bilhão por 30 anos, 33 milhões por temporada, Mercado Livre, né, que comprou, o Pacaembu ainda que vai retomar os jogos, a tendência para 2026, Viva Sorte 15 milhões por ano, é um valor alto, né, de 150 milhões, mas
por 10 anos, né? Aí acaba ficando um valor mais alto. E aí a Neoquímica deve renovar e ser o maior name rights do país. A Neoquímica, né, que pode oferecer uma nova proposta ou chegar uma nova bet. E aí o Corinthians teria uma expectativa de faturar até 25 ou 30 milhões com os name rights, que é algo que, na minha opinião, vai crescer muito por conta das bets também. Tem poucas bets aqui nessas com os name rights, por exemplo, a Viva Sorte, a Casa de Aposta Arena das Dunas e a Fonte Nova, então duas aí. E é isso, né? Eu acho que ainda vai crescer demais a conta esse mercado de bets comprando os name rights do estádio. Tenho certeza, quem sabe o Aflitos não poderia ser também algo nesse sentido, ou até a própria CIMED, né? Igual eu deixei essa matéria aqui para vocês, CIMED que tem investido bastante também no futebol. E aí tem uma matéria interessante para a gente ter uma noção de como que poderia ficar lá no dia 22 de fevereiro de 2018, inclusive o portal Super Sport, né, que não existe mais, fazia muita matéria também do Náutico, do Cruzeiro, que é o time que eu torço. Então eles traziam aqui, ó, esse projeto na época, em 2018, que lembrando, né, não teve valores divulgados, por exemplo, ia custar 60 milhões ou algo nesse sentido. Lembrando que a capacidade seria ampliada para basicamente 20 mil torcedores, e aí teria toda a questão, né, de bares, restaurantes e também da fachada reformada. Tá aqui também, ó, a área de acesso a arquibancadas um pouco mais facilitada, além também de melhoras nos bares na parte externa, uma loja também do clube, né, do lado de fora, e essa fachada aqui que eu achei bem interessante, né, que poderia dar uma nova cara para o clube, realmente muito bonito o estádio, como ficaria. Não foi algo projetado, por exemplo, para ser feito em 2, 3 anos, apesar de ter sido apresentado. Houve sim algumas melhorias de lá para cá. O estádio, obviamente, tem uma demanda muito grande, né, por reformas e melhorias. E a questão que fica agora é: o Náutico quase virou uma SAF nesse ano, já tem batido nessa tecla há algum tempo, e com acesso à Série A, a Série B, né, agora, você com certeza vai ser muito mais valorizado do que quando o clube estava na Série B ou na Série C, ou seja, você já vai ter uma perspectiva maior. Lembrando que teve um grupo de investidores, né, que investiria até 1 bilhão de reais, mas o que eu quero falar aqui, né, porque não foi adiante, foi em fevereiro desse ano, é justamente um investimento interessante no estádio, né. Então ele fala aqui, ó, que teria um comprometimento de até 40 milhões de reais por temporada, que é um valor interessante, até foi divulgado aqui os valores e tudo mais, quanto que poderia ficar por temporada, e também uma infraestrutura dos aflitos tendo uma melhoria. Ou seja, você fazendo uma SAF, né, bem aliada em alguns pontos, você pode sim ter uma expectativa, por exemplo, de melhoria no seu estádio sem ter necessariamente a venda dos name rights. Mas olha a possibilidade, né? Você pode vender os name rights, virar uma SAF, ter um aporte aí, um valor destinado por temporada para a melhoria do estádio, e teria vários pontos positivos, né? Ou seja, às vezes o investidor poderia entrar até com menos dinheiro porque já tem esse acordo com os name rights, ou não, pode reformar todo o estádio e aí quando estiver pronto vende os name rights, que vai valer muito mais, né, do que a empresa ter que ajudar tudo na construção e demorar 2, 3 anos para ficar pronto. Ou talvez algumas melhorias pontuais, talvez o que? Fazendo uma cobertura, uma fachada externa, também a questão das cadeiras, você poderia ter uma ampliação, camarotes, enfim. Vai desde pequenas reformas até valores astronômicos, né? 100, 150, 200 milhões de reais para fazer uma arena do zero. Enfim, pode deixar a sua opinião. Qual que seria um formato ideal, né, que você vê para o Náutico nesses próximos anos, de volta à Série B e agora com a expectativa de um encaminhamento em relação à SAF. Vou deixar para vocês outros vídeos relacionados que já trouxemos aqui no canal. Se esse vídeo for bem do Náutico, eu vou trazer mais aqui para vocês e nos vemos no próximo.